Começando aqui agora esse estilo de vídeo que é o Car Terapia, onde eu vou mostrar como que é andar com a Pajero assim em primeira pessoa, né, mostrando como que é de fato um rolê com a Pajero TR4 e além de mostrar o rolê e trocando uma ideia também, ou talvez eu coloque algumas músicas. Eu tô fazendo um teste aqui também, onde eu vou colocar umas músicas que não tem, uma playlist de músicas que não tem direito autoral, pra ver se o vídeo não... pra ver se não tem problema aqui com os direitos autorais do YouTube. Então fiz uma playlist de música no copyright. E aí pra ficar essa musiquinha de fundo, porque também fazer o vídeo sem uma música de fundo eu não gosto também. Gosto de ter uma trilha sonora. Além de andar de carro também eu gosto de andar escutando música. Então tô fazendo um teste aí, se caso esse vídeo funcionar com essa playlist de música no copyright, eu deixo a música, caso contrário eu deixo sem música, só mostrando o rolê mesmo. E aí talvez eu coloque uma música, talvez eu coloque uma trilha, aí talvez eu coloque uma trilha na edição. Mas a ideia é... Vamos fazer um teste aqui, ver se vai pegar, ver se vai dar algum problema. Se não der algum problema eu uso essa playlist. Opa. Se der algum problema eu uso essa playlist. Se não der nenhum problema eu uso essa playlist. Mas aí se der algum problema eu mudo na edição, ou deixo sem música, só pra gente trocar uma ideia aqui mesmo. E aí a ideia é dar um rolê com a Pajero aqui mesmo, pra distrair, esfriar a cabeça sempre que eu estiver querendo dar um rolê. Sem compromisso mesmo, assim, sabe? Ou talvez dar um giro na cidade, mostrar a cidade também, de dia, de noite. Hoje eu vim de noite porque eu quis. Eu gosto muito de dirigir de noite. Gosto de dirigir sem compromisso, assim, sabe? Às vezes pegar o carro, sair, dirigir sem compromisso mesmo. Há quem goste. Eu particularmente gosto, eu já fiz isso inúmeras vezes. E como eu já fiz isso inúmeras vezes sozinho, então a partir de agora eu vou começar a documentar isso e compartilhar aqui com vocês, quem gosta disso também. Aposto que vai gostar. E às vezes indo para alguma viagem também, posso aproveitar o tempo para ir trocando uma ideia também, mostrando o caminho. Nunca fiz esse tipo de vídeo, é a primeira vez. Então vamos ver. Nunca fiz esse tipo de vídeo, então é a primeira vez. E assim, sempre que eu tô dirigindo, viajando, pra não dar sono, eu sempre dirijo falando sozinho mesmo, né? E aí agora por que não fazer, trocando uma ideia com vocês aqui, né? Conversando com vocês aqui, porque dirigir sozinho, conversando sozinho, assim, pra não dar sono é muito bom, mano. É muito engraçado. Eu já fiz isso muitas vezes. E, cara, dirigir pra mim também é uma terapia, meu. Peguei muito esse hábito de dirigir como uma terapia, porque... Calma aí.
Peguei esse hábito de dirigir como uma terapia. Ah, não vou mudar de faixa não, tô sem pressa. Dirigir aqui sem pressa. Peguei esse hábito de dirigir como uma terapia desde as primeiras viagens que eu fiz de carro. E também teve um período pós-pandemia. Eu nunca trabalhei de carro, né? Sempre trabalhei muito de metrô. E aí no período da pandemia eu sempre usei muito o metrô, sempre usei muito o transporte público, né? Pra poder ir e voltar do trabalho. Então nunca tive esse hábito de usar o carro, de ir trabalhar de automóvel particular, né? Sempre usei o transporte público pra ir trabalhar, né? Então, quando eu comecei a trabalhar de casa, naquele período pós-pandemia, depois quando já tava rolando as vacinas, né? Eu comecei a fazer uns treinos, né? Eu comecei a fazer um treino de Muay Thai. E durante esse percurso, e a minha casa até o Muay Thai era uns 15, 20 minutos de carro mais ou menos, né? Nem 20, eram uns 15 minutos de carro. E eu comecei a fazer esse percurso de carro. Todo 3 vezes por semana, né? E aí foi um dos períodos assim que eu mais tive frequência diária assim, né, de dirigir. E aquilo era como uma terapia pra mim, né? A ida e a volta do Muay Thai dirigindo era como se fosse uma terapia pra mim. E eu gostava muito, né? Então, um dia que eu tava meio estressado, assim, por causa do trabalho, por causa das coisas do dia a dia que iam acontecendo, eu pegava o carro e ia pro Muay Thai. E aí, esse caminho do Muay Thai era um período que eu ia escutando minhas músicas, conversando, né? Enfim, falando sozinho, planejando coisas também. Então, eu sempre comecei a pegar esse hábito, né? E durante as viagens também, né? Viagem de carro dirigindo, eu acho que é um momento muito reflexivo também, né? Que você pega uma estrada e começa a olhar só o horizonte, né? Você só olha pra frente, né? Eu tenho uma teoria, né? Tem um conceito meu particular que eu inventei de que viajar é muito bom, assim, pra gente tomar decisões, assim, né? Porque a gente sempre tá olhando pra frente, né? E a vida é isso, né? A vida, às vezes, a gente precisa olhar pra frente. A gente só usa o espelho retrovisor como questões de segurança, né? Então olhar pra trás é olhar só pra você ter uma referência pra algo que você vai fazer, né? Por exemplo, você vai mudar de faixa, você olha os retrovisores, né? Então, como um mecanismo de segurança, os retrovisores eles servem, né, como um mecanismo de segurança. E o objetivo final quando você está dirigindo é sempre olhando para frente, né? E quando você está dirigindo, eu viajando assim, eu sempre refleti muito sobre isso, né? Que o nosso horizonte, né, a gente tem que sempre olhar para o nosso horizonte, a gente tem que sempre olhar para frente, que se a gente perder tempo olhando para trás, a gente se perde. A gente se perde no caminho, a gente sofre um acidente, né? E é bem semelhante com a vida, né? A gente não pode ficar olhando muito para trás, remoendo muito o passado. Então a ideia é usar o passado, né? Usar o nosso passado como um mecanismo de segurança e não como mecanismo de destino, né? O mecanismo de destino é sempre a visão pra frente. E eu sempre pensei muito nisso, né? E aí você pode perceber que eu já tô compartilhando com vocês uma teoria minha que surgiu da minha cabeça, um conceito meu que surgiu da minha cabeça enquanto eu tava dirigindo, né? Indo pra uma viagem, indo pra algum lugar. E eu sempre refleti sobre isso. E eu nunca documentei, né? Nunca documentei essas andanças aí, esses pensamentos. Então aí agora eu pretendo fazer disso um momento a qual eu quero compartilhar isso pro mundo, deixar aqui. Às vezes pode estar fazendo sentido para alguém, às vezes alguém pode estar precisando ouvir algo que vai acabar saindo aqui entre eu e o volante.
E aí agora faz um ano, e agora esse ano de... Aí fez 1 ano e 6 meses que eu adquiri a Pajero. E a Pajero também tem sido uma grande amiga minha. Já me viu aí... E a Pajero aí, nesse tempo que eu tô com a Pajero já me viu aí em diversas fases aí, feliz, triste, chateado, com raiva. Essa Pajerinha aqui já sentiu aí algumas emoções minhas aqui. Desde quando eu a adquiri. E aí já criei um vínculo, já até criei um vínculo já com esse cara. A gente cria, né, cara? Não é que a gente coloca amor aos bens materiais, né? Mas eu tenho muito essa coisa assim de criar vínculos com as conquistas. Não é você amar os bens materiais, é você criar um vínculo com as suas conquistas, né? Tratar bem, cuidar bem, zelar, né, por aquilo. E querendo ou não, você acaba, né, pegando um carinho, né? Mesmo que seja um bem material. Mas a gente acaba pegando um carinho pelas nossas conquistas. Não é nem amor ao bem material, é um carinho às conquistas mesmo. E eu tenho muito isso com a Pajero, cara. A Pajero tem sido uma amigona pra mim. Tenho feito algumas modificações nela também, internas. Ainda não fiz nenhum upgrade assim de off-road, né? Nem de overland, para poder ela ficar mais autossuficiente para as viagens. Ainda não fiz nada desse tipo, mas ela já evoluiu bastante desde o dia que eu a peguei, como por exemplo o multimídia. Quem viu o multimídia antigo viu que era uma telinha manual aqui, né? Então agora já tem um multimídia melhor, mais digital, mais moderno. A pintura também, né, de todos os plásticos aqui, o que antes era cinza, eu pintei tudo de preto. Então dá pra ver mais ou menos como que tá aqui agora. Toda black por dentro. O teto, também pintei o teto da Pajero de preto, que antes tava cinza, agora tá preto. Dá pra ver como que ela tá aqui agora, né? Se você não assistiu esses vídeos ainda das modificações, eu te convido a assistir aqui. Se você ainda não assistiu esses vídeos das modificações, eu convido você a assistir aqui. Tá tudo na playlist do Projeto Scarface, que é o projeto de transformar a minha Pajero em um carro autossuficiente para longas expedições, para viagens, longas expedições. E off-road, algumas peças off-road também pretendo equipar ela para umas viagens aí mais... que exige mais uma performance 4x4, né? Que a gente busca um carro 4x4 justamente para isso, né? Para poder ir onde os carros convencionais não vão. Eu sempre gostei muito de acampar, né? Então sempre gostei muito de fazer trilha, sempre gostei muito de acampar. E aí depois, quando eu comecei a decidir assim qual carro eu ia pegar, eu escolhi a Pajero justamente por acompanhar um pouco esse estilo aventureiro. E os lugares que eu já fui fazendo trilha a pé, eu gostaria de conhecer. Igual, já conheci a Pedra Grande, em Atibaia, fui de carro. Já fiz a trilha a pé algumas vezes, já acampei lá em cima.
na Pedra Grande, em Atibaia. E o ano passado também fui com meu pai fazer o trajeto de carro, onde os carros comuns, os carros populares até vão, os carros que não são 4x4 até vão, mas você exige muito do carro, né? Você gasta muito do carro. Não é todo mundo que gosta de ir desse tipo de passeio com carro. E eu até entendo também, porque às vezes você usar um carro que não tem a altura ideal para ir nesses ambientes que vai, né, prejudicar o carro, acaba saindo um gasto que não compensa o rolê. Por exemplo, você vai com um carro baixo conhecer a trilha da Pedra Grande, onde você vai correr o risco de amassar um para-choque nas pedras que você passa, né, nas valetas de terra que você passa. Então talvez não compensa muito, né? E aí já que você vai você indo com um carro 4x4, que você vai acionar ali o 4x4 para poder passar pelos obstáculos. É um carro mais alto também do que o convencional. Aí ali você já não vai ter um problema se você passar por esses lugares. Tem mais destinos que eu tô me preparando para ir também com a Pajero, aqui pelo interior de São Paulo, interior de outros estados também. Então eu tô me organizando certinho para ir nesses outros lugares, conhecer uns picos, ver um pôr do sol em uns cumes, umas montanhas que tem um acesso de carro. Então tô me planejando para ir também, para conhecer esses lugares. E quem sabe aí mais pra frente, um plano pro futuro, conhecer aí a primeira fronteira, né? Tô pensando em preparar a Pajero também pra ser a minha fiel escudeira na primeira vez que eu vou cruzar uma fronteira de carro. Pode ser que seja Argentina, pode ser que seja Chile, Paraguai, Uruguai, não sei ainda, vamos ver. Tá nos planos. Eu primeiro tô fazendo essas customizações internas pra deixar ela do jeito que eu gosto, do jeito que eu sempre quis. Depois vamos pros upgrade de viagem mesmo, né?
E esse vídeo vai ficando por aqui. Primeiro Carterapia. Já curte esse vídeo se você gostou desse formato. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino de notificações também, para não perder os próximos.